Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje eu vou abordar o tema sobre a imaturidade infantil. Me acompanha. Você percebe uma frequente imaturidade afetiva em algumas crianças? Já analisou que esse comportamento é marcado por uma dependência ou uma ausência de iniciativa? E às vezes até mesmo uma criança acaba manifestando uma forma agressiva? Então, isso acontece quando existe algum atraso cognitivo na criança, ou também pode estar ligado à formação da sua personalidade. Mas como isso acontece? Por um descuido dos pais, falta de informação? Então, essas questões são muito pertinentes, né? Porque é a realidade de muitas famílias. E sabendo-se que, do ponto de vista psicogenético, a criança ela primeiro precisa começar a se organizar seu mundo a partir do seu próprio corpo. Ou seja, o seu corpo é a sua referência. Então, precisa saber o que? Distinguir suas partes, como também saber estruturar as partes do seu corpo. Então, a partir dessa organização, a criança começa a tomar o quê? Consciência dos seus limites, de suas ações, simples assim. E é justamente sobre isso que eu vou abordar no vídeo de hoje, ok? Então, essa fase ela acontece quando a criança ela começa a expressar-se verbalmente, principalmente quando chega naquela idade, quando começa a falar sobre usar o pronome eu, justamente. Então, mas como entender esse comportamento infantil, não é? É difícil. Então, segundo os estudos sobre a psicomotricidade, sabe-se que quando existe algum distúrbio motor na criança, por não ter consciência dos seus limites e age de forma dependente e não tem iniciativa para realizar as suas atividades, então, esse comportamento, o que pressupõe? Pressupõe que existe uma insuficiência do conhecimento do seu esquema corporal adquirido pela criança, por não conhecer seu corpo adequadamente ou por não saber ainda usá-lo de forma adequada à sua idade. Então, pode sim haver também uma falha na sua estruturação temporoespacial da criança. Por isso, a importância de se fazer uma investigação no desenvolvimento das etapas do esquema corporal dela, para saber de qual ponto precisa fazer uma reeducação motora. Exatamente. E os problemas psicomotores, em geral, são vistos sob dois pontos. O motor, que compõe o equipamento humano, é um elemento físico concreto, e o psíquico, que demonstra o quê? A maturação cognitiva da criança, exatamente através de quê? Das suas percepções e vivências, para um autoconhecimento como um indivíduo pertencente a um grupo social. Nossa, quanta informação, mas eu vou explicar melhor. Então, aí eu pergunto, como ajudar a criança a se organizar de forma perceptiva diante dos objetos, a partir do seu próprio corpo, para ser uma criança autônoma, uma criança proativa? Vocês têm alguma ideia? Pode deixar os comentários. Exatamente. Então, a criança ela precisa o quê? Ter uma boa apreensão dos objetos, usando a sua percepção visual, percepção tátil, percepção motora, para desenvolver esta ação, que começa uma ação de forma inconsciente para evoluir ao nível do consciente. A apreensão ela é realizada quando? Quando existe um tempo mínimo de esforço da pessoa para realizar uma tarefa. Às vezes a gente vai querendo, não quero não, estou cansada. Então, desta forma, a criança ela começa a ter controle dos seus movimentos. E qual é a consequência disso? Ela ganha uma maturação cognitiva. E o que ela precisa também ter? Ela precisa ter a noção de reciprocidade através da locomoção. Como assim? Locomoção de alguém ou de algum objeto. Para quê? Para desenvolver a sua noção do eu corporal. Exatamente. Vou explicar, vou dar um exemplo. Por exemplo, se a bola pode rolar até a mim, então eu posso ir até a bola. É uma noção de reciprocidade, tá? Agora, ela também precisa ter a noção temporal, de forma vivenciada, com apoio perceptivo,
Para quê? Para aprender a se organizar no seu mundo e a se orientar no tempo de forma concreta. Então, como assim? Eu vou explicar também. A criança, ela precisa o quê? Perceber o que vem antes, o que vem depois. Conhecer os termos de ontem, hoje, amanhã. Perceber a duração de intervalos de algumas atividades. Se a atividade teve um tempo curto, longo, se foi cedo, se foi tarde. Ter a compreensão do dia e da noite. São alguns detalhes mínimos, mas que no dia a dia a gente percebe essa falta. Então, ela precisa também superar seu valor afetivo primário. O que isso quer dizer? Então, a criança ela precisa retomar o passo a passo das suas relações sociais, começando por onde? Pelo seu primeiro responsável afetivo de acolhimento. E quem é? Até chegar ao seu estado social atual, para conseguir o quê? Conseguir se sentir segura e estar bem consigo mesma. Então, são tantos detalhes que é só a partir mesmo de estudos que a gente percebe todos esses detalhes. Mas assim, antes de tudo isso, a criança, quando nasce, ela precisa adquirir alguns requisitos, uns pré-requisitos, né? Até ela atingir uma estabilidade dentro de algumas fases do seu desenvolvimento. Para quê? Para adquirir a tal organização do seu mundo de forma perceptiva visual, tátil e motora. Então, de acordo com o desenvolvimento dos reflexos, né, seguindo também uma tabela conhecida como Fiorentino, um estudioso na área da psicomotricidade, o bebê, por exemplo, ele tem uma atividade motora totalmente sensorial e de reflexos. E são desenvolvidos em 3 pilares, que são a primeira maturação da medula espinhal, né, que vai até os seus 2 meses de idade. A segunda maturação é no tronco cerebral, que vai até os 4 meses. E a terceira, que é a maturação do seu cérebro, para o endireitamento do pescoço, do corpo, da visão, numa posição já agora vertical, porque já vai estar na idade já quase para andar. Então, é só a partir dessas conquistas, ou seja, esses pré-requisitos, né, que já quase, né, criança, porque vai estar já quase andando, a criança vai estar apta a se locomover, porque terá adquirido o quê? O controle da cabeça, em seguida o controle do corpo e, por último, a capacidade de ficar em pé. Então, a partir destas conquistas de desenvolvimento do reflexo de forma inconsciente, a criança ela poderá desenvolver suas percepções sensórias motoras. Exatamente. Como? Através de atividades de coordenação motora ampla. Exatamente. Então, é só a partir daí que ela vai ter essa capacidade de desenvolver a coordenação motora ampla e se estende a estabilidade. Quem que entende? A estabilidade corporal é um pré-requisito para a mobilidade dos membros. Tem os membros inferiores, superiores, então se parar para analisar, né, parar para pensar, o sentido do desenvolvimento corporal do bebê é da cabeça para os pés. Exatamente. Então, ele começa de forma inconsciente, a partir da maturação da medula espinhal, passa para o controle do tronco cerebral, que permite o equilíbrio do corpo, até a questão do que a criança, o bebê, na verdade, o bebê ele começa a se sentar, e depois passa o controle dos pés, com a maturação do cérebro, liberando assim os braços para desenvolver a coordenação motora ampla. Tá? Então tem uma sequência de aquisições. Então quando o bebê começa a andar, é um período de transição de uma fase para outra, para a fase da criança. Então agora o sentido do seu desenvolvimento muda. Ele começa pelos pés, quando começa a se locomover e dar liberdade para os braços e as mãos, né, para desenvolver a sua coordenação motora fina, que é o grafismo e a escrita, até chegar no desenvolvimento cognitivo da criança. E é justamente este momento
é quando o cérebro e os seus movimentos passam a comandar seus movimentos de forma consciente e a criança está apta para ir para o ensino fundamental. Então, segundo o estudioso Gessel, ele elaborou uma escala por faixa etária de desenvolvimento do ser, do indivíduo, da criança, para marcar o quê? Para marcar a progressão da evolução da criança até chegar no momento em que ela estará com a sua personalidade estabelecida. Então, que escala é essa? Tem a primeira, que é uma faixa etária de 1 a 4 meses, quando o bebê precisa ficar deitado de costas para maturar o controle do pescoço. Exatamente, o controle do pescoço, você levantar a cabeça. Tem de 7 a 10 meses, é quando o bebê precisa ficar na posição sentada para maturar a medula espinhal, que é o responsável pelo controle do corpo, ok? E de 1 ano a 1 ano e meio, o bebê precisa ficar na posição de locomoção, que é justamente a posição vertical, quando existe a maturação do cérebro, para justamente a criança começar a ficar em pé, a andar, exatamente. E criança entre 2 a 3 anos, ela agora criança, não é mais bebê, então ela deve estar preparada para entrar na escola, na educação infantil, para desenvolver o quê? A sua coordenação motora ampla e as outras competências também, as competências sociais, os amiguinhos, novas amizades. Então, para pensar, o que isso tem a ver com o possível atraso cognitivo da criança ou com a formação da sua personalidade? Então, justamente a criança, para se sentir segura, proativa e sociável, ela precisa ter passado por todas essas etapas do desenvolvimento padrão para todos os seres humanos, claro. Agora, imagine você observando um grupo de crianças da primeira infância, após ter falado sobre todos esses aspectos motor, cognitivo, no seu processo de desenvolvimento. Então, o que você vai observar nelas? O seu desenvolvimento motor, cognitivo ou social? Então, é certeiro que você vai observar a relação dessas crianças no seu modo de brincar para entender o seu comportamento diante do grupo, não é mesmo? Então, agora eu te pergunto, as crianças estão tendo controle do seu corpo, ou seja, estão se relacionando de uma maneira pacífica, amigável, com autonomia? E é nesse momento que a personalidade da criança, ou melhor dizendo, o temperamento dela é analisado para entender se o seu esquema corporal foi bem desenvolvido ou não. É claro. Então, por isso que o olhar de um profissional, ele faz logo um diagnóstico, como a criança se organiza agindo no mundo que a cerca, seja pessoas ou com objetos, claro. E para entender como a personalidade é formada no indivíduo, no final das suas fases, tanto no infantil como na adolescência, precisamos entender os 5 grandes traços de personalidade. O primeiro traço é a extroversão, é quando a pessoa envolve no mundo de forma ativa, expansiva, com entusiasmo, é comunicativa. O segundo traço é a agradabilidade. O que isso quer dizer? Quando a pessoa é cordial, tem compaixão com o próximo, ela age de forma afetuosa, generosa, é simpática, confiante, ela é bondosa. E o terceiro traço é a conscienciosidade. É uma palavra grande, né? Mas é quando a pessoa tem o controle de seus impulsos e age de forma eficiente, organizada, ela é responsável, é planejador, às vezes meticuloso. Bom, e o quarto traço é o neuroticismo, conhecido também como instabilidade emocional. E o que isso quer dizer? É quando a pessoa se sente ameaçada ou perturbada pelas ações do mundo, tá? E também a quinta é a abertura intelecto. O que isso quer dizer? É quando a pessoa reflete a qualidade da vida mental agindo de forma curiosa,
imaginária, perspicaz e bem original. Então, após a identificação da criança nesses traços de personalidade de 0 a 5 e associando-os com seu temperamento, será mais fácil de ajudá-lo no seu desenvolvimento, de forma adequada para um bom convívio consigo, com o outro e com o mundo que a cerca. Gostou do tema desta semana? Então deixe seu comentário. Eu falei sobre a imaturidade afetiva se refletir nas ações da criança de forma dependente e sem iniciativa para realizar suas tarefas, devido a um atraso cognitivo ou uma personalidade difícil. Tá? Então percebemos que esse comportamento ele é devido a um esquema corporal da criança ainda não bem desenvolvido. Tá? Então fica a dica, hein? E fique ligado, que o Aprendiz Educa está ligado. Tchau e até a próxima. Te espero amanhã. Tchau.